Estamos de volta com seu estilo de vida e agora é hora de entrevista. Hoje no quadro ABC da Saúde você vai ter um panorama sobre o câncer no Brasil, aqui no Amazonas, o que é o câncer afinal de contas e quais são os tratamentos, como a ciência está quando se diz respeito ao tratamento. Confira agora no quadro ABC da Saúde. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o oncologista Dr. Jesus Pinheiro, que já está aqui ao meu lado. Dr. Jesus, muito bom dia, seja bem-vindo ao Estilo de Vida. Bom dia, Denise, bom dia aos telespectadores. É um prazer muito grande falar sobre um tema tão controverso, um tema tão preconceituoso que nós nos dispusemos a estudar. É verdade. Doutor, para a gente começar, eu gostaria que o senhor definisse, de uma forma genérica mesmo, o que seria o câncer. Então, assim, a gente pode falar que o câncer nada mais é de uma evolução, digamos que natural da célula, que por algum motivo, ou por um erro do DNA, ou por erro do reparo do DNA, ou por ação de vírus, ação de algumas bactérias, consegue alterar a capacidade de morte dessa célula, da morte programada. Correto. E ela ganha uma capacidade de ficar imortal. E essa imortalidade da célula é que leva a ela se replicar de maneira desordenada e assim conseguir burlar o sistema de defesa do corpo da gente e se proliferar de maneira ruim. Algumas com até capacidade de sair dos tecidos originais e ir para outros órgãos e tecidos. Tá certo. Doutor, existem dezenas de tipos de câncer, já descobertos, sendo estudados. Uns já têm cura, outros não. A ciência tem estudado muito para desenvolver a cura para o câncer. Mas o senhor falou sobre a questão do DNA, um defeito no DNA de uma forma popular. O que mais pode causar o câncer? O senhor pode citar alguns mais comuns, por exemplo? Claro. A gente tem quase 100 tipos de câncer diagnosticados e sendo estudados no mundo inteiro, né? Correto. O que a gente pode pegar de modelo, um modelo bem básico, bem padrão, que é muito estudado, é o câncer de cólon. Correto. É o terceiro maior câncer mais frequente no homem, quarto maior câncer frequente na mulher, e ele tem um modelo muito bem estudado. Então, pequenas células do intestino começam a se proliferar, essas células ganham a capacidade de mortalidade e aí ela começa a fazer células defeituosas. Essas células defeituosas começam a multiplicar de maneira desordenada, algumas morrem, outras não morrem e vão se multiplicando. Isso leva aí uns 8, 10 anos até que realmente esse monte de célula tenha essa capacidade de ser uma doença maligna. Correto. Outro tipo de câncer muito frequente e dos estados da federação mais frequente no Amazonas é o câncer de colo uterino. É um câncer que realmente a gente tem estudado bastante porque a mídia tem divulgado muito. Então, 90 a 95% dos cânceres de colo uterino são câncer decorrentes de uma alteração que o vírus do HPV faz na célula do colo uterino e ela começa a ganhar essa capacidade de mortalidade e se multiplicar de maneira desordenada. Correto. Então, de uma maneira geral, o que a gente tem é o erro do DNA causado por um vírus, por exemplo, do câncer colo uterino, que começa a multiplicar-se de maneira desordenada. Correto. Doutor, o senhor falou logo no início que o câncer é alvo de muito preconceito. O que o senhor poderia falar sobre isso? Tem melhorado a mídia, a internet, as informações de uma maneira geral? Tem chegado mais à população? Ou isso falta ainda a ser reforçado? Principalmente aqui no nosso estado, que o interior realmente é muito carente de informação na maioria das vezes. Então, assim, realmente é uma doença estigmatizada. A maioria das vezes que a gente pensa em um paciente com câncer é um paciente que já está emagrecido, sem cabelo e que está com o dia contado para morrer. E não é verdade. Hoje em dia a gente tem muitos tipos de tratamentos que dão cura para o paciente. Mas a cura está relacionado ao estadiamento que a gente consegue pegar esse paciente, ou seja, se a gente consegue pegar o estadiamento inicial da maioria dos tipos de câncer, a gente consegue dar cura para esse paciente. Ainda tem, hoje em dia,
algumas pessoas preconceituosas em relação ao paciente e os próprios pacientes em relação aos métodos de diagnóstico precoce. Correto. Por exemplo, hoje, nós estamos em 2013, ainda tem muitos homens que não fazem o toque retal, que é um método preventivo para o câncer do câncer de próstata, que é o mais frequente nos homens. Algumas mulheres, principalmente você falou do interior, elas se recusam a fazer o preventivo, porque acham que vão, de alguma forma, entrar na intimidade dela e não tem porquê. E o complicado também, doutor, só lhe interrompendo rapidamente, é que muitas vezes as informações são divulgadas de uma forma errada. No preventivo, por exemplo, telespectadoras já nos ligaram dizendo que tem receio porque pode doer, pode provocar algum tipo de ferimento e, na verdade, isso não vai ocorrer. E os homens também não são muito bem orientados na maioria das vezes. A falta de informação muitas vezes também gera o preconceito. Com certeza. Isso a gente tem batalhado muito, e as sociedades de uma maneira geral, as sociedades de especialidades médicas, têm trabalhado muito em cima dessa informação, né? Mas é muito difícil você, por exemplo, tem o meu avô, 80 anos, quando tinha, convencê-lo a fazer um toque retal porque ele pode ter um câncer de próstata. Com certeza. E isso passa de geração para geração. Se meu avô não fez e não morreu disso, por que eu vou fazer? Então a gente tem que trabalhar bastante nessa informação básica, informação em nível de escola mesmo. A gente tem que começar a ganhar essa população jovem para que, quando em idade certa para o preventivo, para o exame precoce, esteja apto a fazer. Correto. Aproveitando que nós estamos falando sobre câncer de mama e câncer de próstata, nós vamos chamar uma matéria que vai falar sobre o exame preventivo para a mulher. É o toque, como o doutor falou, citou pra gente. Caso você não saiba, a gente preparou um VT curtinho, uma matéria curta, com o doutor explicando para você como esse procedimento deve ser realizado. Confira. Vou começar com vocês, em especial você, mulher que nos assiste. Vamos falar hoje sobre o câncer de mama, uma das neoplasias mais frequentes no sexo feminino. E é muito importante que você saiba fazer o seu autoexame. E vamos demonstrar aqui de uma forma lúdica, uma forma prática, como é que poderia ser feito isso. Aconselho que seja após, durante o banho, que com sabonete facilita o palpar da mama. A gente divide a mama em 4 sessões e em cada uma você, mulher, vai palpando de dentro, no sentido mamilo, para fora. Em cada uma desses quadrantes. E após isso, você pressiona um pouquinho a mama para ver se sai algum líquido do mamilo. E também nessa região é importante palpar a axila para ver se nota algum nódulozinho. Vale a pena ressaltar e também acalmar muitas mulheres que nem todos os nódulos palpados na mama são câncer. Isso é apenas para que, apresentando esse nódulo, você procure o seu médico e faça os exames. Independente de palpar ou não a mama, tem que ir regularmente ao ginecologista e também ao mastologista. A gente vai agora para um breve intervalo comercial. No próximo bloco a gente continua com o nosso bate-papo de hoje. Até já!